Olá, povo de Deus, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, 1º de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 11, 32 a 40 e Marcos 5, de 1 a 20. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus começou com uma definição de fé, passou a elencar os heróis da fé na história de Israel. Referiu-se a patriarcas e a diversos nomes significativos, tais como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. No nosso texto hoje, dando-nos a impressão de que lhe pareceu que a lista estava se estendendo, o autor da carta aos Hebreus enumera mais algumas personalidades: Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel, sem porém se estender sobre a história de cada um. Depois ele lista uma série de suplícios que muitos suportaram: boca dos leões, fogo, mortos e ressuscitados, torturados, açoites e prisão, cerrados. Tudo pela fé, e que podemos identificar no relato do Primeiro Testamento. Boca dos leões, Sansão, Davi, Banaías, Daniel. Fogo, os 3 jovens citados em Daniel. Ressuscitados, a fé em Elias e Eliseu. Torturados, os 7 irmãos Macabeus. Açoites e prisão, Jeremias. Cerrado, segundo a lenda, foi o profeta Isaías. História marcada pelo sangue de heróis da fé, pelos feitos dos heróis da fé, sobre os quais o autor da carta aos Hebreus afirma: o mundo não era digno deles. Porém, o capítulo 11 termina dizendo: no entanto, todos eles, apesar de terem recebido um bom testemunho graças à sua fé, não alcançaram a realização da promessa, porque Deus tinha previsto algo de melhor para nós, de modo que eles não alcançassem a perfeição sem nós. Aqui uma referência explícita aos cristãos que Deus quis incluir nessa história de heróis da fé. Claro que o testemunho de todos estes serviram para animar a fé dos cristãos das primeiras comunidades, que repetiam seus feitos com muito orgulho por pertencerem a tal linhagem. Cabe a nós dar continuidade a este relato da carta aos Hebreus, contando os feitos dos nossos pais e mães na fé, tais como Oscar Romero, Helder Câmara, Madre Teresa de Calcutá, Dorothy Stang, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Santo Dias, tantos outros e outras. Evangelho, Marcos 5, de 1 a 20. Uma vez mais temos um relato de encontro de Jesus com pessoas possessas, pessoas com espíritos maus. O enquadramento de nosso texto de hoje é bem explícito. Jesus entra num território pagão, portanto impuro, onde se apacentam animais impuros, pois os porcos eram assim classificados pela lei de Israel. E Marcos ainda nos dá um outro detalhe: o homem possuído, que morava numa região impura, cercado por animais impuros, vivia no cemitério, entre os túmulos, e andava sempre dia e noite a gritar e ferir-se com pedras. Marcos também detalha a força do espírito maligno que tanto maltratava esse homem. Aí o quadro fecha. É a expressão máxima de impureza para os judeus. Uma vez mais, também, temos um demônio crente, que expressa sua fé em Jesus, reconhecendo-o como Filho do Deus Altíssimo, e que, em nome de Deus, quer amedrontar Jesus, conjurando-o para que não o atormente. No diálogo do demônio com Jesus, o demônio mostra que conhece Jesus pelo nome, como que indicando que domina a situação. Jesus inverte o contexto, lhe pergunta o nome, pois assim é Jesus quem terá a autoridade. E o demônio lhe diz: Legião. Impressionante que este nome é latino e não grego. O relato todo é em grego. E é
tipicamente romano e militar. Geralmente uma legião romana era composta por cerca de 5.000 soldados. Jesus está, portanto, diante de uma guarnição bem composta e armada. Sabedores do domínio de Jesus, legião negocia para que não seja expulso da região. Pede que possa se abrigar numa vara de porcos. A concessão de Jesus será a derrocada final desta legião, que se abriga em 2.000 porcos e se afoga. A região oriente do lago de Genezaré ficava muito distante da cidade. Ao dizer que os guardadores de porcos fugiram e levaram a notícia à cidade, certamente é uma forma de Marcos explicitar o quanto a notícia se espalhou rapidamente e o quanto era realmente espantoso, pois também afirma que as pessoas foram ver o que se passara. O que viram? O ex-possesso sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram cheios de temor. As testemunhas do acontecimento narraram-lhes o que tinha sucedido ao possesso e o que se passara com os porcos. Estão agora diante do ex-endemoniado, totalmente recuperado em sua dignidade, em sua cidadania, apto para participar de todos os processos da cidade. As pessoas não conseguem ver essa maravilha, pois estão preocupadas com seus negócios. O comércio foi arruinado, é só isso que elas enxergam. Jesus perturbando o modo de vida delas. Impressionante como a acomodação ao modo de vida é superior ao valor do resgate de uma vida. Libertos do demônio, mas não aceitam Jesus, que lhes indica um outro modo de vida livre e sem explorações. É por isso que se diz, quando alguém se esforça por algo que parece inútil, é o mesmo que dar banho em porco, pois depois de limpo volta a chafurdar-se na lama. O ex-possesso manifestou o desejo de seguir Jesus, mas Jesus lhe diz, vai para a tua casa, para junto dos teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele retirou-se, começou a apregoar na Decápole, nas 10 cidades, o que Jesus fizera por ele, e todos se maravilhavam. Ficamos admirados com a quantidade de pessoas possuídas pelo demônio que se interpunham no caminho de Jesus. O problema está na sociedade que multiplicava essas situações. Na verdade, é a sociedade quem está possuída pelo espírito maligno, tanto que não reconhece o bem que Jesus fez ao homem e lhe pede que desapareça. O normal seria pedir a Jesus que ficasse e purificasse a todos, mas não. Eles suplicam a Jesus que deixe o território, da mesma forma que o demônio pedia a Jesus que não o atormentasse. Uma sociedade enferma produz enfermidades, pandemias, vírus, de todas as espécies. O que estamos passando neste momento com a Covid-19 nada mais é que fruto de tudo que se faz com a casa comum, com a nossa natureza. É uma espécie de efeito bumerangue. O que se faz com a natureza, ela devolve. Se a cuidamos, plantamos sem agrotóxico, focados numa sociedade mais justa, mais limpa, através de uma agricultura familiar, de subsistência, recebemos da natureza ar limpo e muitos frutos. Do contrário, o que recebemos? Água poluída, frutos comprometidos com tóxicos e causadores de enfermidades, violência de toda ordem. Para afastar da sociedade todos os espíritos malignos, somente uma nova ordem social, uma nova ordem política, uma nova ordem econômica mundial
É por isso que devemos lutar, focar nossa vida cristã. Um beijo no seu coração.